Bíblia comigo. Profeta Joel. Profeta Joel, capítulo de número 2. O livro do profeta Joel, que fica depois de Ezequiel, Daniel, Oséias, e aí vem Joel. Aleluias. Aleluias. Joel, capítulo de número 2. Está quase no finzinho do Antigo Testamento, né? Nos profetas menores. Antes de Amós, Obadias, esses profetas. Você encontrou Joel, capítulo de número 2, amém? Eu gostaria de ler com você alguns versículos da palavra de Deus. Eu vou fazer uma leitura um tanto extensa, do verso 21 ao verso de número 32. E diz assim, a palavra de Deus: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporânea serôdia, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a lacusta, o pulgão, a arruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais há no meu povo. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Eu quero pedir que você coloque as suas mãos sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E você peça ao Espírito Santo que fale com você nessa manhã. Eu quero que você coloque as tuas mãos sobre as Sagradas Escrituras e diga ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, revela-me. Dá a tua palavra revelada. Porque muito mais do que a palavra escrita, há uma revelação nesse texto. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com você nessa manhã. Espírito Santo, esta é a tua palavra. Jesus, revela-te, Senhor. Verbo vivo, revela-te a nós. Mais do que a letra escrita, Senhor, a letra que mata, nós temos o teu Espírito que vivifica. Vivifica-nos, ó Espírito Santo, nessa manhã, para compreendermos a revelação do mistério que está oculto em ti. Revela aos teus filhos nesta manhã aquilo que só o teu Espírito pode revelar. Revela-nos nesta manhã aquilo que a teologia não pode nos ensinar. Revela-nos nesta manhã aquilo que os estudiosos não descobriram, mas que está revelado em ti somente. Revela para nós, Senhor, por graça e misericórdia do teu povo, que nessa manhã nós possamos ser ministrados, não somente no nosso intelectual, mas no íntimo do nosso ser, para estarmos conectados a Ti, Espírito Santo. É o que eu te peço em o nome
de Jesus. Aleluias. Esse texto que eu li, entre os pentecostais como nós, ele é muito conhecido e muito pregado. Mas essa noite, quando eu estava orando ao Senhor, o Espírito de Deus me falou muito sobre a chuva serôdia. Chuva serôdia. Chuva serôdia. Diga comigo, chuva serôdia. No capítulo 2, no verso 23 que nós lemos, diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará o ensinador de justiça, e fará descer a chuva. Diga comigo, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. Amém? Queridos, quando Deus falou comigo nessa madrugada a respeito dessa chuva serôdia, algo dentro do meu espírito se moveu. Algo dentro do meu espírito foi conectado ao Espírito Santo de Deus para compreender aquilo que a palavra de Deus está dizendo, aquilo que a palavra de Deus está nos prometendo. Esse texto fala, amado, de um último avivamento. Esse texto fala de um avivamento preparado para o tempo do fim. E nós estamos caminhando para o tempo do fim. Eu quero dizer a você, querido, que eu creio plenamente, convicção profunda, de que nós somos a geração do arrebatamento. Eu tenho, amado, uma convicção no meu coração muito grande, ninguém consegue arrancar essa convicção, de que esta geração não descerá à sepultura, de que esta geração será elevada aos céus, como Ele prometeu. Há um avivamento que está prometido para o tempo do fim. Há um avivamento, esse texto está falando da grande colheita. Diga comigo, a grande colheita. A grande colheita, amado, é uma colheita final, aonde a plantação de Deus que sois vós. O apóstolo Paulo fala isso claramente em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 9, que nós somos a plantação de Deus. E que Deus irá fazer uma grande colheita. A colheita final é uma colheita, amado, que não é parcial. Não será uma colheita parcial. Até hoje, o que tem acontecido é uma colheita parcial. Desde que o mundo é mundo, os celeiros de Deus têm sido enchidos de colheita parciais. De homens de Deus e mulheres de Deus que têm sido colhidos por Deus e que têm sido guardados por Deus. Mas vai haver uma grande colheita, que será uma colheita na totalidade. Diga comigo, colheita na totalidade. O qual nós chamamos de arrebatamento. O Senhor está nos dizendo, amado, que haverá um avivamento antes desse dia. Haverá, amado, um avivamento que estará indo por toda a terra. Um avivamento que acontecerá numa alta escala. Um avivamento que não será apenas barulho, mas será um avivamento cheio de prodígios. Será um avivamento cheio de milagres. Será um avivamento, amado, como nunca antes aconteceu na história da humanidade. E eu gostaria de dizer a você que você consagre a sua vida para este avivamento, porque está chegando o dia, queridos. Está chegando o dia de um avivamento tão grande que não terá como as pessoas olharem e dizer que não é Deus. Está vindo um avivamento sobre a terra, amado, por esses dias. E Deus tem preparado silenciosamente homens e mulheres. Deus tem preparado no secreto homens e mulheres que não têm se contaminado, homens e mulheres que têm se santificado para Deus. Há um povo, amado, no meio de toda essa bagunça que está acontecendo sobre a terra, há um povo que não tem se contaminado.
No meio de toda essa bagunça que está acontecendo na terra, há um povo que tem se guardado para Deus. Um povo que não está na mídia. Um povo que está, amado, no anonimato. Um povo que a igreja ainda não conheceu, mas que eles estão, amado, guardados por Deus. E dia após dia eles estão sendo cheios. Eles estão sendo cheios. Eles estão sendo cheios. E vai chegar um dia que esse povo vai extravasar. Vai chegar um dia que esta unção irá extravasar no meio da igreja. Não se engane, o que nós temos vivido ainda não é o avivamento. Não se engane, porque o que nós estamos vivendo ainda não é o avivamento. Às vezes, amado, a igreja tem forçado um avivamento, e como nada acontece, então o que tem acontecido? Nós temos tentado compensar com luzes, nós temos tentado compensar com shows, nós temos tentado compensar com telões, coisa que enche os olhos da igreja, mas no final, quando apagam-se as luzes, nada aconteceu. E não sei quanto a você, mas se você olhar, os shows gospels têm lotado as praças. Os shows gospels têm atraído multidões, mas nada acontece. A não ser boa música. Isso não se pode negar. Nós aprimoramos muito a musicalidade. A não ser a boa música, nada tem acontecido. As pessoas até se emocionam e choram por causa da boa música, porque a música tem poder. Então a música tem um poder emocional muito grande. Então nós até choramos com elas, mas quando se apagam as luzes do palco, o telão se apaga e se desmonta tudo, volta um monte de gente como zumbi para os seus afazeres, para a sua normalidade, muitos deles para a sua pecaminosidade. Não tem acontecido transformação, não tem acontecido libertação, não tem acontecido um encher do derramar do Espírito Santo. Os jovens não estão sonhando, aliás, não estão tendo visões. Os velhos não estão sonhando, porque está preparado, amado, para a conclusão de algo que começou a acontecer. Esse avivamento começou, mas ele não terminou. O avivamento da igreja e o derramar do Espírito Santo, eles apenas começou, mas ele ainda não chegou no ápice do derramar do Espírito Santo. E nós estamos caminhando, igreja, para irmos para o ápice, para o ponto culminante, para o ponto maior do derramar do Espírito Santo. Você, igreja, nesses últimos dias vai ver coisas que você jamais imaginou em ver. Você vai começar a ver coisas e a experimentar coisas que você lê no Antigo Testamento e nos primórdios da igreja. Deus está nos levando para o início de tudo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Deus, o Espírito Santo, está nos levando de volta para o começo. Diga para o teu irmão, o Espírito Santo está nos levando de volta para o começo. Somente quem está no Espírito consegue discernir o que eu estou te dizendo, querido. Há um avivamento vindo sobre nós. Um avivamento nunca antes visto na história da terra. Mas esse avivamento, amado, é o prenúncio da grande colheita. Esse avivamento, ele não vai demorar longo tempo. É um avivamento de curto tempo. É um avivamento, amado, para a redenção, para a salvação, libertação, arrebatamento e colheita. Você entende isso, amém? Não pense você que quando esse arrebatamento chegar, a igreja vai viver um longo período de uma fertilidade espiritual. Vai ser um grande avivamento curto. Vai ser um grande avivamento, amado, por um período muito pequeno. O Espírito de Deus, amado, está se preparando. Aliás, ele está preparado para derramar esse avivamento sobre toda a terra. Não vai ser algo isolado. Não vai ser algo, amado, que acontece numa igreja aqui, na outra não acontece. Acontece lá no Brasil, acontece lá na Indonésia. Não, vai ser um avivamento em proporção mundial.
Você entende isso, amém? Não vai ser um avivamento localizado, porque hoje nós temos focos de avivamento. Hoje nós temos focos de fogo. Nós temos um fogo em tal igreja, nós temos um fogo em tal pastor, nós temos um fogo em tal grupo, mas não há um fogo generalizado na igreja. E o Senhor está dizendo, amado, que Deus vai arrancar a vergonha da igreja. Deus está dizendo que esse avivamento é para tirar a vergonha da igreja. Porque você há de convir comigo, querido, que a igreja não está vivendo uma temporada boa. Nós estamos vivendo, amado, uma temporada, a igreja está vivendo uma temporada aonde nós estamos talvez vivendo uma dissolução. Talvez nós estamos vivendo, amado, um período em que as pessoas, eu nunca vi tanta gente confusa com relação ao evangelho. Eu nunca vi tantas visões acerca do reino. Eu nunca vi, amado, tantas opiniões de como se buscar a Deus, e como se servir a Deus, e como viver para Deus. Cada um tem uma opinião diferente, é algo generalizado, espalhado pelo mundo. As pessoas assumem. Eu nunca vi tantos líderes descabeçados, desajuizados. Eu nunca vi tantos meninos na fé assumindo liderança de grandes igrejas. Nós estamos vivendo um período de dissolução. Mas a palavra de Deus diz, amado, que esse período a igreja foi saqueada. Nesse período a igreja foi roubada. Na essência, na unção, na humildade. A igreja foi roubada da simplicidade. Cada dia mais nós somos desafiados a não sermos simples. Cada dia mais nós somos desafiados a sermos arrojados, sofisticados. Cada dia mais requer de nós que nós tenhamos sofisticações nos nossos cultos. E isso, amado, é a lei da compensação da perda. Mas isso não é avivamento. A verdade é que o Espírito de Deus está dizendo que nos últimos dias, esses são os últimos dias, Ele vai derramar do seu Espírito. Então diz a palavra de Deus: os pastos reverdecerão. Não temais, regozijem-se, alegrem-se, porque Deus fez grande coisa. Deus está fazendo grandes coisas, para que o rebanho de Deus não temam, para que o rebanho de Deus não apostate da fé, não abandone a fé. Para onde nós nos viramos hoje, amados? Há uma dissolução. As pessoas chegam a pensar em abandonar a fé de tantas coisas que eles ouvem, veem, comportamentos, legalização do pecado dentro da igreja, pastores que casam e separam como nunca na vida. Tem ministérios no Brasil, não sei se você sabia disso, mas tem ministérios no Brasil que foi liberado. O pastor quiser trocar de esposa, essa é a hora. Está liberado. Porque se há uma incompatibilidade de gêneros ou de gênero, então troca. Essa é a hora. É uma janela que se abriu. Então aproveita para trocar de mulher. Isso é antibíblico. Isso é dissolução. Você entende isso, amém? Isso é dissolução. E Deus está dizendo, e eu quero que você entenda isso, que Deus vai fazer esses pastos reverdecerem, a palavra na essência voltar a ser pregada. Grandes igrejas, amados, hoje que não pregam mais a palavra. Grandes igrejas que hoje, amados, só falam de pensamento positivo, que você vai dar certo.
O povo tem se ocupado em pregar uma palavra que você saia daqui satisfeito e dizer: uau, o pastor agora é o meu motivador. Então tem sido feito pregações motivacionais. A essência da palavra tem sido deixada de lado. Porque o povo não quer mais ouvir a palavra na essência. Porque a palavra de Deus, ela fere. A palavra de Deus, ela corta. A palavra de Deus, ela arranca. A palavra de Deus, ela opera. A palavra de Deus faz ferida. Mas o óleo do Espírito nos sara. A Bíblia diz que a palavra é uma espada cortante, mais cortante do que espadas de 2 gumes, ao ponto de penetrar e dividir alma de espírito, juntas e medulas. Esse é o Evangelho. O Senhor está dizendo: a minha palavra voltará a ser pregada na essência. Escute o que eu estou dizendo: a minha palavra voltará a ser pregada na essência. Deus está levantando esses homens que não têm nada a perder, porque eles não conquistaram glórias do mundo. É por isso que Deus está guardando eles. Porque hoje alguns não falam mais por medo de perder a posição que eles alcançaram. Você já imaginou que vergonha um pastor que está arrebanhando milhares agora voltar para as dezenas ou centenas? É uma vergonha para ele. Mas para aquele, amado, que está lidando com as dezenas, não tem nada a perder. E é por isso que Deus reservou eles. É por isso que Deus separou esse povo. Esse povo, amado, está com uma preciosa semente dentro do seu coração, preparado para esse tempo. Queridos, eu quero dizer a você que o Espírito de Deus começou a derramar a chuva temporã. Sabe como é a chuva temporã? A chuva temporã é uma chuva suave. É uma chuva quase que imperceptível. Quase ninguém está percebendo. Somente quem está ligado no Espírito está percebendo que já começou. Já começou. Em porções suaves. A chuva temporã, amado, é aquela que faz a semente brotar. Suave, ela vem delicada, quase que imperceptível. Mas quem tem a preciosa semente sabe que ela chegou. Só quem tem a santa semente. Diga ao irmão que está do seu lado: só quem tem a santa semente é capaz de detectar que a chuva temporã começou. Você entendeu o que eu disse aqui? Eu quero que nessa manhã o Espírito de Deus toque no teu espírito para você entender o que eu acabo de te dizer, igreja. A chuva temporã, ela já começou. Suave, quase que ninguém percebe, mas ela já começou. O Espírito de Deus já começou a grande obra final. Aleluias! Eu quero que você entenda isso nessa manhã. A chuva temporã, aquele sereno. Sabe aquele sereno? Eu não sei se você já morou na roça. Aquele sereninho suave. Sabe aquela chuva lá em São Paulo, que é a terra da garoa? Nós chamamos de chuva molha bobo. Que é aquela que ninguém acha que está chovendo, daqui a pouco você está ensopado. Porque ela vem assim. Ela vem sobre nós suave. É essa chuva, amado, que faz com que a semente santa, que está dentro dos remanescentes que estão reservados em Deus, brotar. E quando essa semente brotar, ninguém mais segurará esses homens e estas mulheres, porque eles se levantarão no fogo do Espírito, numa unção nova, num poder nunca antes visto pela humanidade, cheios do Espírito de Deus. Aleluia. Se você entender isso, você vai começar a consagrar sua vida como nunca, igreja. Você vai começar a se separar como nunca. Não importa que o mundo fale, não importa que o mundo pense, é hora de santificar.
É hora de orar mais, é hora de ler a Bíblia mais, é hora de buscar, de jejuar mais, é hora, amado, de você se separar mais ainda, porque a chuva temporã já começou. Eu venho te dizer pelo Espírito de Deus, que a chuva do Espírito, a temporã, ela já começou. E ela começa reverdecendo. Ela começa, amado, revigorando. Ela começa, amado, trazendo vida novamente. Ela começa, amado, a levantar aqueles que pareciam que estavam mortos, num estado de hibernação. Você sabe o que é hibernar? Hibernar é quando a pessoa fica recluso. Sabe o processo da lagarta com a borboleta? Ela está ali hibernada dentro do casulo, só esperando a hora de voar. Você entende isso, amém? Essa é a metamorfose do Espírito de Deus. Isso é o que o Espírito de Deus está fazendo com a sua igreja. Eu quero que nessa manhã você entenda isso, querido, e se prepare para viver isso. Se consagre para viver isso. Abandone o pecado. Diga não para o mundo, porque a chuva temporã já começou. Que? O Senhor vai fazer coisas grandes. O Senhor diz aqui no verso 21, o Senhor fez coisa grande. Se prepare para ver coisa grande. Se prepare, querido, para ver sinais que você só via alguém contar, que está escrito. Porque agora, querido, esse pasto reverdeceu. Esse pasto está reverdecendo. Que pasto é esse? A palavra de Deus, querido. Homens como Daniel, homens como Elias, homens como Moisés, homens como Ezequiel, homens como Jeremias, homens como Joel, homens como Zacarias, homens e mulheres de Deus levantados para esse tempo, para essa palavra de Deus se repetir novamente na história da humanidade, só que agora com uma intensidade maior. Só que agora num grau de intensidade maior, igreja. Deus está nos preparando para um avivamento final. Se você entendeu o que eu estou te dizendo. Se você não se consagrar, você não vai conseguir entender o que eu estou te dizendo. Se você não se separar, você não vai conseguir acompanhar o ritmo que a igreja está tomando. Muitas igrejas, amados, irão fechar. Yes. Porque elas não irão acompanhar o ritmo. Muitas delas, amados, não irão suportar. Porque aonde há santidade, o Espírito será derramado. Aonde não há santidade, o Espírito não irá se derramar. Vai haver, amado, uma evasão de pessoas das igrejas. Porque elas irão olhar e dizer, por que não está acontecendo nada aqui? Essas luzes já não me chamam mais atenção. Os lindos sermões já não me enganam mais. Já não me prendem mais a minha atenção, porque eu quero Deus. O Senhor diz, virá um tempo de fome e sede de Deus, e esse tempo está chegando. Quando as pessoas começarem a dizer, espera lá, mas é só isso? Quando as pessoas começarem a dizer, ok, foi tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas é só isso? Cadê a unção? Cadê a glória? Cadê o poder? Cadê o avivamento? Cadê? Já está começando isso. Já começou isso. Pessoas espirituais, elas já não estão sendo mais tão facilmente enganadas pelos olhos. Elas estão chegando nos lugares, amadas, elas estão batendo os olhos e estão dizendo, é show. Deixa quieto, vamos embora. Não é avivamento, é show. Não é avivamento, é plateia. Não é igreja, é plateia. Você entende isso, amém? Há uma diferença muito grande dessa igreja que eu estou falando aqui para uma igreja plateia.
Essa igreja que eu estou falando aqui, amada, é uma igreja que, como em Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum. É uma igreja, amado, que dividia o mesmo sentimento em Deus. É uma igreja, amado, que compartilhava da mesma visão. É uma igreja, amado, que buscava a mesma coisa. É uma igreja que estava separada do mundo. É uma igreja que não achava mais graça em nada que estava fora. Somente o que estava no Espírito, essa igreja. Aí você pode me dizer, pastor, mas esse avivamento já aconteceu. Ainda não. Ainda não, ele está reservado para esse tempo. Esse avivamento que Joel profetizou, ele ainda não aconteceu. Ele começou, mas ele ainda não totalizou. Sabe o que é mais interessante na palavra de Deus? É que a palavra de Deus diz no verso 23 que a chuva temporã e a seródia, elas acontecerão num único mês. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Nós estamos falando de um ciclo abreviado. Todas as estações acontecendo numa única estação. A natureza dá sinais disso, querido. A natureza está dando sinais disso. E às vezes as pessoas não percebem. Você já viu a história da humanidade, um clima tão louco como está o nosso? Um clima tão doido como está o nosso. Chovendo quando não é para chover, sol quando é para ter neve, neve quando é para ter sol, e está aquela doideira. O Senhor disse: eu vou abreviar. Vai vir a chuva serôdia, a temporã no primeiro mês. Normalmente isso não aconteceria. Num só mês, querido. Todo o processo do plantio e da colheita. Eu já tive roça. Eu já tive um monte de coisa, meu Deus. Eu já participei de tanta coisa que quando eu conto as pessoas dizem, meu Deus, que é isso? Deus já me fez experimentar muitas coisas. Quando você planta milho, irmãos, do plantio à colheita leva 4 meses. Deus está dizendo que no primeiro mês Ele vai fazer tudo acontecer. Porque é algo, amado, que Ele vai abreviar o tempo. Por isso esse avivamento será rápido. Será um avivamento e em seguida já é a colheita. Você entende isso, amém? Um avivamento seguido de colheita. Um plantio seguido de colheita. É uma coisa sobrenatural. Para reavivá-los. Para fazê-los florescer novamente. Isso é avivamento. Para você reencontrar o sentido de buscar a Deus. Hoje em dia, dentro das igrejas, há muitas pessoas sem o sentido de buscar a Deus. Há muitas pessoas que vão à igreja sem saber por que elas estão indo à igreja. Começa a priorizar o Espírito Santo, igreja. Escute o que eu estou te dizendo. Olha, presta atenção. Se você sair daqui e não lembrar de nada do que eu estou te falando, lembra pelo menos dessa frase. Prioriza o Espírito Santo na sua vida. Se de tudo que eu estou dizendo para você for muito esquecido e não lembrar de nada do que eu estou te dizendo, guarda essa frase. Prioriza o Espírito Santo. Tenha fome de Deus. Tenha fome de Deus. Tenha sede de Deus. Tenha fome de Deus. Tenha sede de Deus. Busque incansavelmente. Ainda quando parecer que não tem resposta. Porque tem gente que vai buscar o Espírito Santo de Deus, eles dobram os joelhos e assim, Espírito Santo vem sobre mim. Espírito Santo? Ok. Espírito Santo, vem sobre mim. Nada acontece. É busca. É busca. Eu fiz uma campanha, pastor, e não aconteceu nada. Não é de campanha que eu estou falando. Eu estou falando, amado, de um estilo de vida. Diga para o teu irmão, um estilo de vida. Diga um estilo de vida de busca. Um estilo de vida, amado, de apaixonados por Deus. Eu vou te buscar até te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar. Amados, eu tenho declarado isso para Deus.
Eu tenho dito: Deus, o teu Espírito me revela que a chuva temporã já começou. Eu vou te buscar até te encontrar. Eu vou te buscar até que seja derramado dos céus. Oh, eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Porque o que eu tenho visto não passa de gotas. Eu quero agora a serôdia. Oh, eu quero agora as torrenciais. Oh, eu quero agora as águas torrenciais do Espírito. Lava-me. Eu quero convidar você a essa busca comigo. Eu quero convidar você a essa busca comigo. Uma busca incansável por Deus. Irmão, porque ou Deus é real ou Ele não é real. Ou a Bíblia é verdade ou ela é mentira. Ou isso é ou não é, querido. Eu tenho vivido uma vida com Deus no sentido de: Deus, se isso é real e eu sei que é real, eu te buscarei e eu te encontrarei. Eu quero convidar você a viver um estilo de vida com essa busca. Não busca da alma, busca do Espírito. Porque o coração do homem é enganoso. Tem gente, amado, que tem sentido um vazio muito grande, e elas têm tentado preencher esse vazio com coisas. Esse vazio é proposital, ao ponto de você se sentir angustiado. Escute o que eu vou te dizer. Se você é alguém que está sentindo angústia, querido, não é por falta de carro, de dinheiro, de amores, ou seja lá do que for. É falta, amado, desse avivamento. É o Espírito de Deus que está provocando isso em você. Será que você não tem discernimento? Será que você não consegue discernir que essa angústia que está acontecendo com você é sede e é fome de Deus? Ai, pastor, de repente eu estou assim e me bate uma tristeza de repente. É fome, é sede de Deus, e somente de Deus. Aí começa a colocar a culpa na mulher. Ah, Senhor, é a mulher que tu me deste, por isso que eu não sou feliz. É o homem que tu me deste, Senhor. Querido, tira os olhos do terreno, põe os olhos nos espirituais. Isso é fome e sede de Deus. E às vezes as pessoas não conseguem discernir isso, e elas dizem assim: vou parar de ir na igreja, não está fazendo diferença. É pior. Parar é pior. Deus está te aguçando a fome. Deus está te aguçando a sede. Vem para Ele, querido, porque Ele é uma fonte inesgotável. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Vós tendes a unção, e se vós tendes a unção, diz 1 João capítulo 2, verso 21, você não precisa que ninguém te ensine como buscar o avivamento. Se tendes a unção vos ensinará todas as coisas. Comece a buscar, que o Espírito de Deus vai trilhando o caminho. Você entende isso? Amém? Comece a buscar, querida igreja. Comece a buscar. Tira os olhos das coisas terrenas. Comece a se saciar de Deus. Comece a buscar Deus, igreja. Jovens, escute o que eu estou te dizendo, é para você também. O avivamento fala que você terá visões. Os jovens andam angustiados e não sabem por quê. É fome, é sede. Busca, que você vai começar a ter revelações dos céus. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu acho que é depressão, eu vou encher a cara de medicamento. Não faça isso. Isso é fome, querido, isso é sede. Se disponha. Faça sozinho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ao invés de você assistir televisão, jogar videogame, entrar na internet, gasta tempo com Deus. Gasta tempo com Deus. Tenha fome, tenha sede, porque os pastos eles já estão reverdecendo. Os pastos estão reverdecendo. Diga para o teu irmão: o pasto já está ficando verde.
Se você tiver fome, diga para ele, se você tiver fome, começa a comer. Os passos estão reverdecendo. Se tem fome, querido, começa a comer. Começa a buscar. Porque há um vinho novo e um óleo fresco sendo derramado. E cantar lá baixúria, se você entender isso, igreja. Se você entender isso, igreja, há um vinho novo e há um óleo fresco sendo derramado. Eu gostaria que os líderes que estão nos ouvindo agora e estão nos vendo, há muitas pessoas que nos assistem pela internet. Eu quero dizer para os líderes, em o nome do Senhor Jesus, há um vinho novo e há um óleo fresco. Comece a buscar, esqueça as táticas, esqueçam as receitas, esqueçam as fórmulas. Tem um monte de líderes, escutem-me, líderes do mundo todo. Esqueçam as fórmulas. Tem muito líder que está preocupado em fazer crescer. Esqueça a fórmula e vem para a busca. E cantaramassúdias. Você que é remanescente de Deus, que está aqui ou em qualquer parte do mundo, porque tem gente do mundo todo nos vendo agora. Comece a buscar a Deus por Deus mesmo. Comece a buscar Deus com fome. Comece a buscar Deus com sede. Não por status. Não por dimensão de números. Comece a buscar a Deus por esse avivamento. Deus está levantando. E prestem atenção no que eu vou dizer. Pelo Espírito de Deus. Todos os líderes que não buscarem serão removidos. Escuta o que eu estou te dizendo pelo Espírito de Deus. Eu não estou falando da minha carne. Eu estou falando do Espírito de Deus. Todo o líder que estiver confortavelmente sem buscar, porque tem líder que já não crê mais. Tem um monte de pregador que estão pregando e já não estão crendo mais no que estão pregando. Eu quero te dizer, querido, que você vai ser removido. E Deus vai levantar os anônimos, os remanescentes, os que têm a santa semente aí, olha. Ei! Porque a chuva serôdia já começou. E a chuva serôdia, amado, faz a semente brotar. E essa semente já brotou no coração de muitos que estão assentados nos bancos. Você vai começar a ouvir falar de gente que você nunca ouviu falar. E dos que você ouviu falar, eles vão se apagar. Alguns deles, não todos eles. Mas alguns deles vão se apagar. Porque entraram para o movimento e esqueceram o mover. Se apegaram ao monumento e não ao mover e ao poder. O Espírito de Deus vai mover. Não se esqueçam que a seara, o campo, é do Senhor. Não se engane, nenhum homem é dono da igreja. Por mais status que ele tenha, por mais poder, entre aspas, que ele tenha, por mais conhecimento e conhecido que ele seja, ninguém é dono da igreja. Deus é dono do coração do povo. Deus é dono do espírito das suas ovelhas. Deus põe e Deus tira. Não se esqueça que um dia um rei chamado Nabucodonosor envaideceu-se no seu coração e disse: eu sou igual a Deus. Deus disse: você é um besta, literalmente. E você vai pastar com as bestas feras do campo. Vai passar um período virado animal, virado bicho. O primeiro lobisomem da história da Bíblia.
A Bíblia diz que cresceu pelo nos corpos dele inteirinho, que cresceu-lhe as unhas e as orelhas, e o homem virou um animal, uma besta selvagem, e foi viver nos campos, pastando, como bicho, como animal. A Bíblia diz que ele virou um bicho horrível. Você não crê? Eu creio. Porque Deus pode fazer o que Ele quiser fazer com a criação que Ele criou. Se Deus quiser acelerar, amado, os teus átomos, se Deus quiser acelerar, amado, as células do teu corpo, Ele faz a mutação que Ele quiser em você. Está entendendo o que eu estou falando? Deus pode fazer, amado, na sua genética, no seu código genético, no seu gene, ou no seu DNA, o que Ele quiser. Deus alterou o DNA de Nabucodonosor, ele virou um monstro. Depois de um tempo, Deus trouxe ele a sã consciência. Ele se assentou lá no meio do pasto, e ele olhou para si e viu que ele tinha transformado. Depois de um tempo ele voltou à consciência e viu no que ele tinha transformado, e ele disse: o que é isso? No que eu me transformei? E alguém foi até ele e disse: isso é porque você desafiou o teu Deus, o nosso Deus, porque você não passa de um ser normal, carnal, perecível. E ele disse: bendito seja o Deus de Israel, Ele é o Senhor de tudo. Nabucodonosor, amado, havia conquistado reinos, nações, era o rei mais poderoso da terra naquela época. Ele se assentou e disse: Ele é o Senhor que governa. Deus põe, Deus tira. Se prepare para esse avivamento. Quando Nabucodonosor disse isso, a Bíblia diz que aquele estado de mutação voltou ao normal. E ele voltou a ser homem novamente. O povo do reino ficou espantado. Ele fez um culto ao Senhor e disse: vamos buscar Deus, todo mundo. Você entende isso, amém? Presta atenção no que eu estou te dizendo, porque nestes dias o Senhor irá fazer grandes coisas. Não se atemorize e nem se escandalize, porque Deus está preparando esse derramamento. Deus está derramando essa chuva, ao ponto dela se tornar uma chuva serôdia, de amadurecimento. Uma chuva, amado, torrencial. Uma chuva que vem inundando a igreja. O início e o fim ao mesmo tempo. Isso te lembra uma pessoa, não? O início e o fim ao mesmo tempo. Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, tudo ao mesmo tempo. Eu sinto o cheiro das águas. Essa profecia, amada, ela tem uma complexidade. Tem alguns que creem que ela se cumpriu no dia de Pentecostes, quando se derramou o Espírito Santo. Capítulo 2, no verso 16. A Bíblia diz, amado, que houve um derramamento do Espírito. E houve uma invasão no cenáculo, de um som de um vento veemente e impetuoso, que encheu todo aquele lugar. E de repente se viu línguas repartidas como que de fogo sobre a igreja. Aleluia, Senhor. Lindo isso, não? Se prepare para você ver isso. Diga para o teu irmão, se prepare para você ver isso. Porque Deus está nos levando de volta para o início. Vai ter dias, amado, que você vai chegar no culto e você vai ver isso. Você pode achar isso tão complicado, mas isso para o Espírito Santo é tão simples, querido.
Descer, amado, labaredas de fogo aqui dentro da igreja. Está chegando esse dia. Até o incrédulo vai ver. Porque diz, eu vou derramar até sobre o servo e a serva. Até aquele que não é liberto vai ver. Até o que não é liberto vai ver. Vai ser um derramamento em alta escala. Aí você diz, há uma complexidade da profecia, porque essa profecia, ela já se cumpriu em antes, apóstolo. Não. Se você ler o que Paulo diz, o que Pedro diz, aliás, em Atos 2,16, ele não diz, eu já vi gente pregando dizendo assim, isso é para se cumprir a profecia que está escrita em Joel. Hoje viste o cumprimento dela. Pedro nunca disse isso. Eu não sei, o povo tem uma mente criativa, né, para inventar textos bíblicos, né? Aliás, apócrifos, né, não bíblicos. Pedro nunca disse isso. O que Pedro disse foi o seguinte, no verso 16 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O que ocorre é que começa a se cumprir. O que ocorre é o que está escrito em Joel, capítulo 2. O que ocorre. Uma coisa que ocorre, amada, ela está em aberto. É uma correnteza. É algo que está correndo até os dias de hoje, não foi selado. É algo que não foi terminado. Pedro está dizendo para o povo, começou, mas não terminou. E no verso 17, Pedro ainda diz assim, e acontecerá nos últimos dias. Isso aqui é só o começo. O que isso aqui começou, vai concretizar nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Essa profecia, amada, ela ainda não se completou. Essa profecia de Joel é para o nosso tempo. Deus vai levar a igreja na pureza e no poder do princípio. Nós estamos sendo levados ao início. Eu venho como homem de Deus nessa manhã dizer para você, você quer viver o sobrenatural? Mas tem gente, escute o que eu vou dizer e nós vamos orar nessa manhã. O Ministério do Louvor esteja aqui. Tem gente que se contenta em andar atrás de profetas e profecias. Tem gente que se contenta, tem uma mulher de Deus que entrega a profetada, vai lá. Tem um homem de Deus que entrega a profecia. Não estou dizendo que não haja o espírito da profecia. Não estou dizendo que não haja profecia. Mas tem gente que se contenta em só ir e ter o ego afagado por uma profecia produzida pela mente humana. Chegou o tempo de você buscar. Chegou o tempo de você parar de esperar que Deus use uma pessoa para dizer, eis que te digo, meu filho. Chegou o tempo agora de você ter essa intimidade. Chegou o tempo de você se encher de Deus. Escuta o que eu estou te dizendo, igreja. Afasta-se do pecado. Busque a pureza. Busque a pureza. Busque a unção. Busque o poder. A chuva serôdia começou. Aliás, a chuva temporã começou, mas a serôdia, querido, está por vir. Porque, queridos, lembre-se, vai ser numa única estação. Vai ser rápido. Então logo isso aconteça, a igreja será tirada da terra. Os remanescentes de Deus, amados, serão cheios de um vinho novo, de um óleo fresco. Se prepare para viver tudo aquilo que a palavra de Deus disse, querido. Se prepare para viver tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Se prepare, querido, para ver coisas grandes. Olha os sinais dos céus, queridos.
o sol se escurecerá, a lua se transformará em sangue. Olha os sinais nos céus. Não ignore, queridos. Não ignore os sinais nos céus, queridos. Não ignore os sinais nos céus. Você tem visto os sinais nos céus? Hã? Não ignore os sinais dos tempos. Não ignore. Porque o dia está chegando. Aí nós vemos lá, amado, lua de sangue, transmitido para o mundo inteiro, em todos os canais da mídia, televisão, rádio, internet e tudo mais. E aí nós dizemos, mas isso não tem nada a ver, não. Meu Deus do céu, isso é coisa de gente, isso é coisa de crente capenga. Isso é coisa de crente que é beato. Isso é coisa de crente que é fanático. Eu não sou fanático, ainda bem. Veja os sinais, queridos. Veja os sinais. O tempo está sendo abreviado. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E quem invocar o nome do Senhor será salvo. Dá tempo. Dá tempo. Ainda está em tempo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Presta atenção. Essa igreja tem algo especial nela. Essa igreja tem algo especial nela. Deus está preparando um povo. Aqui dentro. Aqui dentro há pessoas que Deus está preparando para esse avivamento. Aqui dentro há pessoas que estão se purificando e se santificando. Aqui dentro há pessoas que Deus separou para esse tempo. Você vai ver coisas acontecendo nesse lugar, querido. Você vai ver coisas acontecendo nesse lugar, querido. Que você vai testemunhar a outros, e outros vão vir para ver, porque não vão acreditar quando você falar. Mas a intenção de tudo isso, querido, é preparar um povo para a colheita. Não é para uma mega church. Não é para uma mega igreja. Não é para nos tornar grande diante dos homens. É simplesmente para preparar o grande dia do Senhor. Deus tem escolhido pessoas no nosso meio. Quando essa chuva serôdia chegar, querido. A chuva serôdia é a chuva do amadurecimento. Diga comigo, chuva do amadurecimento. Aquilo que você não entende. Aquilo que você não sabe como lidar. Tem pessoas que sabem que são. Tem pessoas que sabem que possuem, mas não sabem ainda como usar e o que fazer. A chuva do amadurecimento vai trazer essa revelação. De como isto ser utilizado na totalidade. Você vai desabrochar no espírito e ele vai te usar para sinais que yes. Prodígios, maravilhas, que nuriana caia shanais, derebalasomecaias. O Espírito de Deus está sobre nós, mas não é somente sobre nós, eu posso ver no meu espírito
em vários lugares na terra. Os remanescentes assumindo os lugares. Os que pensavam que era sendo removido, eu vejo no meu espírito. Porque é a glória do Senhor que irá atrair. Não é mais a criatividade humana, que vai atrair pessoas, mas é o som. É o som do shofar de Deus. Porque nesses lugares o Espírito de Deus me diz que o som do shofar de Deus poderá ser ouvido. E um povo irá ouvir o som do shofar. E o povo virá em vários cantos da terra, nos 4 cantos da terra, o shofar de Deus será ouvido, anunciando o grande rei, anunciando a chegada do grande rei. E então, e então, Nenaia, depois destas coisas, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois dessas coisas. E então, depois, em larga escala, o derramamento genuíno e verdadeiro do Espírito. Rapidamente isso acontecerá. Numa única estação. Germinação e colheita. Numa única estação. Com a velocidade do Espírito. E então a igreja será tirada da terra. E então o projeto original iniciará. E nós veremos a Deus face a face. Derrama-te, Senhor, chuva temporal sobre nós, que venha serodiar, chuva torrencial, manda-nos, Senhor. Manda-nos, Senhor. Prepara o teu povo, Senhor. Os remanescentes que estão ocultos, escondidos, guardados em ti, cantarão. Cantarão, cantarão, cantarão. Manaia. Uma nova canção. Um cântico novo, cheio. Que só o Espírito conhece e revelará aqueles a quem Ele separou, aos escolhidos. Prepara-te, a igreja. Prepara-te, a igreja. Coloque-se de pé, eu quero orar com você, que o nosso tempo já se esgotou. Jesus!